Boa noite. Boa noite a todos e todas que estão aqui conosco, né, essa jornada noturna do Professor Global. Boa noite ao Santiago, que está gentilmente aqui às 10h30 da noite de um sábado fazendo a gravação. E eu queria dizer que nós estamos num momento muito importante, né? Nessa data de 7 de novembro de 1925, 100 anos atrás, Paul Dirac lançava esse trabalho, As Equações Fundamentais da Mecânica Quântica, o trabalho que consolida e que transcreve de uma forma mais sistemática, metódica e matematicamente compreensível o trabalho de Heisenberg de 29 de julho de 25. Esses são os dois trabalhos fundadores da mecânica quântica. Eu vou até avançar aqui um instantinho, que eu tenho só para deixar bem claro para quem está seguindo aqui a transmissão. São esses dois trabalhos. O trabalho de Heisenberg, de 29 de julho de 25, que é quando ele introduz a mecânica matricial, para descrever a mecânica quântica, ele formula a mecânica quântica como uma mecânica matricial, e o trabalho de Dirac, 7 de novembro de 25, que reescreve o trabalho de Heisenberg de uma forma mais sistemática, mais organizada e de uma forma, vamos dizer assim, que realmente lança os princípios fundamentais da mecânica quântica. Então, são duas datas importantes. No dia 29 de julho de 25, nós fizemos a nossa transmissão para falar assim, comemorar os 100 anos do paper de Heisenberg. E agora, no dia 7 de novembro, a gente está lançando também essa celebração para comemorar os 100 anos do paper do Dirac, que são as equações fundamentais da mecânica quântica. Então, esse é o objetivo desse nosso encontro hoje, e não deixar passar em branco essa data. Afinal de contas, 100 anos da mecânica quântica é uma data, é uma efeméride muito marcante, né? Até porque a mecânica quântica se desenvolveu muito significativamente ao longo dos anos, né, do século XXI, a partir dos anos 25, a partir de 1925, e deu origem a muitas tecnologias que hoje são responsáveis por cerca de 70% do PIB dos países mais desenvolvidos do ponto de vista tecnológico. Então, a mecânica quântica deve sim ser celebrada, até porque é um curso fundamental para todo estudante de física. A gente passa a vida toda sempre se articulando em torno da mecânica quântica. Qualquer que seja a área que a gente vá, desde a área submicroscópica até a área cosmológica, nós não deixamos de empregar regularmente, correntemente, a mecânica quântica. Bom, então, vamos falar sobre isso. Eu gostaria de introduzir algumas frases, alguns extratos de artigos que eu tirei de natureza mais filosófica, ressaltando a importância a importância de se compreender o que é a natureza e já preparando para aquilo que a mecânica quântica vai nos trazer. Por exemplo, aqui, essa reflexão de Maurice Merleau-Ponty, que foi um grande filósofo francês, né? Nesse livro dele, A Natureza, que ele deu esse curso, é o curso que ele deu no Collège de France, ele tem um capítulo 1, seção C, a significação filosófica da mecânica quântica. É uma seção muito interessante, de 2 páginas e meia, onde a gente extrai muitos aspectos que nos fazem compreender a essência filosófica da mecânica quântica. E uma das frases que eu recortei para transcrever aqui para vocês, é que o que ele diz é a crítica interna da física que nos leva a tomar consciência do mundo percebido. Então, a física, através do seu sentido crítico de percepção do mundo, né, ela nos leva a tomar consciência do mundo percebido. E ele diz aqui, o mundo percebido não é de maneira nenhuma um dado imediato, ou seja, o mundo percebido é muito, vamos dizer assim, distante daquilo que a gente vê. Existem muito mais estruturas, existe um mundo muito mais imperceptível que dá origem ao mundo percebido. Na mecânica quântica, a gente sabe, o mundo percebido, o mundo das partículas reais, dos processos físicos, é fortemente coordenado pelo vácuo quântico e pelos estados virtuais, por partículas virtuais. O próprio vácuo quântico é um emaranhado, é um mar de partículas e antipartículas virtuais. Então, por trás do mundo percebido, existe um mundo vasto, imperceptível. Por isso ele diz que o mundo percebido não é de maneira nenhuma um dado imediato. E, na verdade, ele está repetindo aqui o que Anaximandro de Mileto disse no século VI a.C., que a natureza é
muito diferente daquilo que aparece para nós. Então, a mecânica quântica está sempre ligada a essa questão de que o imperceptível, o virtual, é importantíssimo, é fundamental para a compreensão do real. Aqui também, a mecânica quântica vai muito de encontro a muitos questionamentos e há muitas reflexões feitas nesse livro do Paul Feyerabend, que foi um físico e um filósofo da ciência, né, que viveu entre 1924 e 1994, nesse livro que ele escreve contra o método. Ele não está aqui descredenciando, desqualificando o método científico. Ele apenas está dizendo que é importante compreender que o método científico ele amarra muitas coisas e que às vezes é possível, desculpa, não é possível, às vezes é necessário que haja um pouco de um anarquismo, de uma transgressão, furando, vamos dizer assim, passando por cima do método científico para dar, assim, quebrar um paradigma, estabelecer uma nova visão de mundo. É o que ele diz aqui. A minha tese é de que o anarquismo no bom sentido, né, favorece a concretização do progresso em qualquer dos sentidos que a ele se decide emprestar. Mesmo uma ciência que se paute pelo bem ordenado, como é o caso da física, como é o caso da matemática, só alcançará resultados se admitir ocasionalmente procedimentos anárquicos. Bom, e a gente vai dizer que, nós vamos ver daqui a pouco, como o Dirac, de uma certa maneira, transgrediu e trouxe procedimentos anárquicos dentro da mecânica quântica, por exemplo, para chegar à noção de antipartícula, de antimatéria. Também, algo que é importante levar em conta é que o Dirac nos diz aqui nesse seu famoso artigo, né, um artigo de filosofia da ciência, que é a relação entre a física e a matemática, publicado nos Proceedings da Royal Society de Edimburgo, em 1938. Então, aqui ele coloca duas coisas em foco, que são justamente os dois caminhos que levaram à compreensão da mecânica quântica. Primeiro, ele fala, o físico, em seu estudo dos fenômenos naturais, tem dois métodos para progredir. O método do experimento e da observação, ou seja, a empiria, a coleta de dados, né? Quer dizer, o método empírico que nos leva a pensar em algum modelo, e depois o método do raciocínio matemático, que é quando, então, vamos dizer, o método empírico, o método do experimento, da observação e da tentativa de construir um modelo a partir dos experimentos da observação, foi o que usou Heisenberg para construir a sua mecânica matricial, no primeiro paper. E depois Dirac usa o método do raciocínio matemático para formalizar aquilo que ele achou muito ambíguo e arbitrário no trabalho do Heisenberg, no trabalho, então, do Dirac, de 7 de novembro de 1925. Então, nós vamos ver que Heisenberg e Dirac, né, que eu gosto de chamar os quânticos dos quânticos, né, acho que é o título aqui da nossa apresentação hoje, né, os quânticos dos quânticos, porque os dois trabalharam, vamos dizer assim, em duas posições, eu diria, diametralmente opostas. O Heisenberg enfatizava a empiria e o Dirac o deducionismo. Então, empiria, dedução. Então, Heisenberg é empiria e indução, e o Dirac, matemática e dedução. E os dois juntos conseguiram chegar a um consenso do que é a mecânica quântica. Cada um do seu caminho, cada um com a sua visão. Então, dois polos, eu diria assim, opostos nesse momento, nesse contexto, né? Não vamos ser anacrônicos, né? Mas nesse contexto de 1925, eram dois polos opostos. No entanto, esses dois polos opostos dialogaram, se complementaram e deram origem à mecânica quântica. Então, o Dirac diz que o método empírico, né, o primeiro, de Former, é justamente a coleção de dados selecionados. É o que o Heisenberg tinha para construir seu trabalho, que assim, é uma arte do raciocínio humano, o trabalho do Heisenberg. E depois Dirac, né, o último, né, nos permite, nos capacita a inferir resultados de experimentos que ainda não foram realizados. Então, por exemplo, Dirac, na época, previu a antimatéria antes que o experimento tivesse detectado a antimatéria. Então, é interessante, quer dizer, eu chamo os quânticos dos quânticos não só porque eles dois foram os fundadores, mas porque cada um trouxe as suas percepções para construir a mecânica quântica, e eram percepções muito diferentes.
Depois dirá que ainda nesse trabalho dos Proceedings da Royal Society de Edimburgo, né, ele fala o que faz a teoria da relatividade tão aceitável pelos físicos, né, a despeito de ir contra, vamos dizer, de violar o princípio da simplicidade, é a sua grande beleza matemática. Então, aqui eu gosto de citar isso. Dirac foi considerado, vamos dizer assim, um apóstolo da beleza matemática na física, da estética matemática na física. Ele sempre deixou isso muito claro. Então, esta é uma qualidade, né, que não pode ser definida tanto mais quanto a beleza pode ser definida na arte. O que é a beleza na arte? É uma questão muito subjetiva, mas que as pessoas que estudam matemática usualmente não têm dificuldade em apreciar. A teoria da relatividade introduziu beleza matemática de uma forma imprecedente, ou de uma forma nova, né, na descrição da natureza, de uma forma, então, completamente inovadora na descrição da natureza. Então, o Dirac se apega muito, né, a esse fato de que a teoria da relatividade é bonita, matematicamente estética, né? Então, isso é um ponto importante que Dirac reafirma muito, e essa, vamos dizer, essa observação do Dirac, feita depois, né, ao Schrödinger, vai estimular o Schrödinger a escrever a sua equação de onda, também em busca de beleza matemática para formular a mecânica quântica. Ainda nesse trabalho, né, nessa fonte inesgotável de ideias, que é esse artigo do Dirac, né, a relação entre a física e a matemática, ele fala: a matemática é um jogo onde os matemáticos inventam as regras. A física é um jogo do qual a natureza nos dá as regras. O que é interessante é que as regras da natureza parecem ser, né, é, vamos dizer assim, parecem ser as mesmas regras da matemática como os matemáticos as conceberam. Então, essa discussão, as regras dos matemáticos e as regras da natureza, e as duas vão se juntando para fazer com que a matemática e a física caminhem juntas na percepção, na representação da natureza. Aqui é o Dirac, aqui não é o quântico dos quânticos, mas é o teórico dos teóricos. Olha o que ele diz aqui. O método mais poderoso para avançar, que pode ser sugerido no presente momento, é empregar todos os recursos da matemática pura na tentativa de aperfeiçoar e generalizar o formalismo matemático que forma a base existente da física teórica. E depois, né, de ter sucesso nesta direção, tentar interpretar os novos aspectos matemáticos em termos de entidades físicas. Então, isso aqui, como ele diz, isso é importante, that can be at present. Então, no presente momento, de novo, não sejamos anacrônicos. Nós estamos aqui na década de 30. Na década de 30, estava se construindo o primeiro acelerador, que é o acelerador de Berkeley, né? O Lawrence Berkeley Accelerator. Então, lá na Califórnia. Então, a gente estava fazendo uma física para detectar o submicroscópico sem um acelerador. As observações tinham que ser feitas em laboratório, por exemplo, observações de raios cósmicos. As observações, então, eram muito mais espontâneas do que induzidas. Tínhamos o acelerador ainda. Então, ele fala, no presente momento, né, o que nos resta é empregar todos os recursos da matemática pura, porque os experimentos existentes, a tecnologia necessária para construir os experimentos mais refinados da época, não davam conta de se descrever a natureza nesse aspecto tão subatômico. Então, ele fala, o que nos resta é a matemática. Então, é usar a matemática dedutivamente, né, como ele fala, para então a gente chegar a estruturas matemáticas que, no final, nós vamos ter que interpretar em termos de entidades físicas. Então, é a ideia do Dirac. Deixa a matemática te conduzir o mais longe possível. Você vai terminar com muitos resultados, alguns vamos dizer, aparentemente espúrios e outros, obviamente, claros. E aí, mesmo os resultados mais espúrios, a gente deve tentar interpretar. Foi o que ele fez para poder interpretar as soluções de energia negativa de sua equação, criar a teoria dos buracos, a The Hole Theory, e depois interpretar esses buracos como sendo um novo tipo de matéria que era antimatéria. Então, essa frase do Dirac ela é muito reveladora sobre esse programa inicial de construção da mecânica quântica.
do ponto de vista empírico e de dados, coleta de dados, análise de resultados experimentais, tínhamos o trabalho do Heisenberg. E deixando a matemática ser, vamos dizer assim, o fio condutor do raciocínio, então ele entrega tudo à matemática, e aí a matemática o leva a resultados que ele depois deve interpretar em termos de entidades físicas. Isso deixa bem claro o papel do Dirac na construção da mecânica quântica. E aqui eu falo de um Dirac disruptivo, nesse sentido um pouco anarquista, no sentido feyerabendiano, transgressor, né, no sentido de transgredir, né, ir além das fronteiras. Então, um transgressor que vai, quer dizer, ele vai além, ele sai da caixinha. Então, na verdade, a transgressão do Dirac é sair da caixinha. E a emancipação da teoria em relação ao experimento. Olha o que ele diz aqui. Teóricos deveriam concentrar muito mais, né, se concentrar muito mais nos fundamentos matemáticos de seu assunto, né, de seu tópico, né, ou de seu interesse, e muito menos nos boletins mais recentes de seus laboratórios. Aí ele diz aqui, eu marco em azul, isso significa abandonar séculos de tradição. Abandonar séculos de que tradição? De que a teoria ela está sujeita aos experimentos. Aqui ele inverte o papel. Ele diz, vamos esquecer um pouco os resultados experimentais e vamos nos concentrar nos fundamentos matemáticos. Então, isso, para a época, vamos imaginar, nós estamos falando de 1930, isso é muito disruptivo para a época. É uma quebra de paradigma, mais do que paradigma, é uma quebra de percepção, né? É uma quebra do método científico, que é deixar... Quer dizer, então, o que o Dirac está querendo dizer aqui, eu vou colocar aqui o seguinte... Durante o meu período de doutorado na Emprest, a gente teve algumas visitas do professor Dirac. E nessas visitas ele nos dava palestras, assim, conversas, né? Verdadeiras masterclasses. E, além disso, a gente podia conversar com ele em horários em que ele estava disponível, na salinha dele, que o professor Salan disponibilizava para quem quisesse consultar o oráculo, poderia ir lá falar com o oráculo. Né? Claro que eu era estudante, né, muito curioso de ver esse monstro sagrado, essa esfinge diante de mim, eu não perdia tempo. Eu e alguns colegas, a gente ia em grupo, em comitiva, né, falar com o professor Dirac, que nos recebia com muita atenção, apesar do jeito dele muito reservado, mas falando de física, ele assim se tornava muito eloquente e muito disponível para falar. E a gente perguntava, mas assim, o senhor, no fundo, a pergunta inocente que a gente fez, o senhor é contra o experimento? Ele falou, não, cada um tem que cuidar da sua parte. Eu sou teórico. Então, eu vou trabalhar nos fundamentos matemáticos o máximo que eu posso. Eu tenho certeza que, enquanto eu estou fazendo isso, meus colegas experimentais estão trabalhando nos experimentos. E, uma certa hora, o que vem da nossa matemática vai ter que passar pelo crivo dos experimentos. Então, não o que ele dizia que não é que a teoria ela tinha que ficar sujeita, né, subjugada pelos experimentos. Uma certa hora, ela vai ser colocada em pé de igualdade com os experimentos e os experimentos e a teoria vão conversar. Então, o que ele está querendo dizer é que isso quebraria séculos de tradição da física, que até então você só construiu o modelo depois que você tinha os dados. E aqui ele fala, não, antes dos dados, eu ter dados, eu já posso construir uma teoria baseada nos fundamentos matemáticos que vão me fazer deduzir e chegar a várias estruturas que eu vou interpretar fisicamente, e claro, fisicamente interpretando, esses resultados vão ter que ser confrontados com os experimentos. Então, nesse sentido, é que eu falo que o Dirac ele emancipa a teoria em relação a empiria. Então, é a teoria, né? Quer dizer, sou teórico, logo posso olhar os experimentos, né? E não eu vou submeter, e não os experimentos, eles estão por cima da minha teoria. Essa é um pouco a visão do Dirac, né? Eu penso, logo existo, ou existo, logo penso. Então, Dirac é eu penso, logo existo, ou seja, eu penso e vou para o experimento. E o empírico, ele vai, eu existo, logo eu penso. Então, eu existo, eu detecto, eu meço, e aí agora eu vou pensar no modelo ou na teoria. Então, é um pouco essa visão, né, de penso, logo existe, e existo, logo penso. Então, Dirac é, do fato, ele é penso, logo existo. Ele vai submeter a existência ao pensamento, ou seja, a medição, o experimento está submetido à teoria. É a visão dele. Podemos não concordar,
mas a gente tem que pensar, não podemos ser anacrônicos, né? Alguém pode não concordar, mas assim, na época isso era uma grande ruptura. Então, por isso que eu digo, ele era um disruptivo, um transgressor e um emancipador nesse sentido. Bom, e agora eu vou só apresentar um pouquinho, assim, esquematicamente, deixando aqui as referências primárias, né, do caminho, assim, vamos seguir o fio condutor que nos leva à tensão final, em 1925, que culmina com a mecânica quântica. Então, tudo começa com a descoberta do elétron em 1897. Então, é como nasce, por exemplo, a física experimental de partículas elementares. Nesse mesmo ano, Zeeman compreende, né, que deveriam ser os elétrons os responsáveis pela emissão de luz por parte dos elementos, dos átomos. Então, não se sabia ainda, não tinha ainda o modelo atômico, digamos, descrito, né, formulado por Rutherford a partir do experimento, e nem também o modelo atômico de Bohr. Mas Zeeman compreende, então, que os elétrons seriam responsáveis pela emissão de luz. É o início de tudo. Aí, vamos dizer, a era quântica começa em 1900 com Max Planck, os experimentos de Max Planck. Então, o experimento dele de 1900, né, que ele fala sobre vamos dizer assim, uma melhoria, um aprimoramento, né, da equação de Wien para o espectro, e depois, né, sobre a teoria da distribuição, da lei de distribuição de energia do espectro normal. E depois sobre a lei de distribuição de energia, publicado, o mesmo artigo publicado no Annalen der Physik. Então, esses artigos aqui do Max Planck, eles são os primeiros artigos que lançam a empiria que vai chegar à mecânica quântica. Em 1902, logo em seguida, né, Philippe Lenard, né, ele lança o seu artigo experimental sobre o efeito fotoelétrico. Então, é quando ele detecta em laboratório e formaliza a descoberta do efeito fotoelétrico, né? Nesse artigo aqui também do Annalen der Physik de 1902. E ele era o orientador de doutorado da Mileva Maric, a primeira mulher do Einstein. Ela, então, trabalhando com ele, leva os dados, né? Depois nós vamos ver aqui para o Einstein, e o Einstein formula a teoria. Então, ele sai da empiria, dos experimentos de Philippe Lenard, e vai para a teoria do efeito fotoelétrico. Mas lembrando que em 1887 já se tinha um pré-anúncio do efeito fotoelétrico nesse estudo aqui de Hertz, publicado também no Annalen der Physik, né? Sobre vamos dizer assim, sobre um fluxo de luz ultravioleta a partir a partir da eletricidade, a partir dos elétrons. Então, emissão de luz ultravioleta, né, a partir dos elétrons. Então, é um trabalho que já se pressupõe, já é um precursor muito assim tênue do efeito fotoelétrico. Mas aí o efeito fotoelétrico é descoberto realmente por Philippe Lenard nesse artigo aqui de 1902. E aí Einstein, em 1905, a partir dos dados coletados por Lenard e Mileva Maric, ele formula a sua teoria do efeito fotoelétrico, publicado também nesse Annalen der Physik, que dá a ele o Nobel de 1921. Então, nós estamos vendo o que está chegando aí no efeito fotoelétrico, na radiação do corpo negro de Max Planck, é a questão da quantização da onda eletromagnética, ou seja, os quanta de luz, os quanta de energia, os famosos HNIs, né? Aqui da frequência da luz e a constante de Planck. Então, com Max Planck e com Einstein, né, a gente já tem o conceito de quanta de energia na radiação eletromagnética, seja para compreender o espectro de emissão do corpo negro e para compreender o efeito fotoelétrico. Aqui, em 1909, nesse trabalho do Einstein, né, sobre o desenvolvimento on the development of our views, sobre o desenvolvimento de nossas visões no que diz respeito à natureza e à constituição da radiação. Esse aqui é um fisicalista, Zeitschrift, de 1909. Nesse trabalho, de uma certa maneira, Einstein já está intuindo que os quanta de luz, os quanta de energia, os quanta de radiação, ele deveria ter um caráter de partícula, mas não fica claro. E só vai ficar claro com
o experimento de Compton em 1923. Mas eu digo que em 1909, né, esse trabalho do Einstein já é uma proposta antecipadora da ideia dos fótons. Então, tudo isso é fundamental para a mecânica quântica. Bom, aí vem o modelo de Bohr, eu não coloquei aqui o experimento de Rutherford, que nos traz uma nova visão do que seria o átomo, mas aí, pulando esse trabalho experimental, o trabalho aqui do Bohr, o trabalho do Bohr, os dois trabalhos do Bohr, de 1913, de julho e de setembro, que nos dá aquilo que nós conhecemos hoje como o modelo dos orbitais atômicos. Então, agora, Bohr quantizando não diretamente a energia sai quantizada, mas ele, para formular o modelo atômico dele, ele quantiza o momento angular do elétron no átomo de hidrogênio. Então, de novo, quantum, quantizando uma outra grandeza física, que não é energia, mas o momento angular. Millikan, em 1914, faz uma determinação direta da constante Planck, a constante Planck é a constante fundamental da mecânica quântica, e isso aqui já vai fortalecendo, né, a compreensão do que esse o H ou o H cortado pode trazer. Uma medida direta do H, então a gente vai já compreendendo um pouco mais essa escala, essa grandeza, que é energia vezes tempo, que estabelece uma relação entre a escala de energia e a escala de tempo na mecânica quântica. Depois, 1916 e 17, Einstein lança esses dois trabalhos sobre a teoria quântica da radiação, sempre pensando, então, no quantum de energia luminosa, do quantum de energia da radiação, que é a base para a formulação posterior, lá na década de 60, na década de 50, do primeiro maser, e em 1960, do primeiro laser. Então, Einstein já dá uma teoria aqui que vai levar praticamente 40 anos para ser aplicada tecnologicamente, como a gente sabe hoje. Bom, então aqui, estou colocando até aqui, o primeiro maser foi construído em 53 e o primeiro laser, que foi o laser de Ruby, foi construído em 1960 por esse pesquisador Maiman, né? Radiação estimulada, radiação óptica estimulada no Ruby. Então, foi um laser de Ruby. Foi o primeiro laser a ser construído, então, praticamente 44 anos depois da construção teórica proposta por Einstein. 1921, Compton já começa a estudar o magnetismo do elétron. Então, ele já começa a perceber que o elétron poderia ter uma visão errada, né, que é a visão de Uhlenbeck e Goldsmith, que o elétron tem uma rotação quantizada, não é isso que a gente compreende hoje como sendo o spin, mas a intuição já dizia que tinha uma origem para o magnetismo do elétron. Né? Na verdade, é uma ideia muito precursora do spin, que depois Uhlenbeck e Goldsmith formulam em 1924, entre 24 e 25. Stern-Gerlach, esse experimento importante de 1922, que mostra a quantização, confirma a quantização do momento angular. 1925, 26, o modelo do elétron, do spin do elétron, que é o trabalho do Goldsmith e do Uhlenbeck, esses dois trabalhos aqui, um de 25 e um de 26. Né? Esse trabalho aqui de 25 é comentário sobre os espectros do hidrogênio e do hélio, e depois o trabalho de 26, que são os elétrons com spin e a estrutura dos espectros. Então, aqui eles lançam a ideia do spin do elétron. Thomas vai começar a estudar o movimento do elétron que tem spin, então é importante isso aqui, esse trabalho de Thomas, o spin no campo magnético, e finalmente Compton, em 1923, mostra que os quanta de energia da radiação podem ser interpretados como novas partículas porque tem momento linear. Então, é quando a partícula de luz, né, os quanta luminosos, ganham o status de partícula para se tornarem os fótons. Esse trabalho dá ao Compton o Prêmio Nobel de 1927. Nesse artigo, Compton não fala de fóton, a nomenclatura, né, vamos dizer assim, o batismo do fóton só vem em 1927 mesmo, por Compton e por um químico chamado Lewis. O químico chama de fóton e o Compton gosta da ideia nesse encontro que tem o encontro de Solvay de 1927, ele rebatiza, ele cacifa, né, a nomenclatura usada por Lewis para designar o quantum de luz como sendo o fóton. Lewis era um químico. 1923, 24, os trabalhos de Louis de Broglie, a tese de doutorado do de Broglie, em 1924, né,
falando, tá? Quer dizer, propondo a dualidade onda-partícula. Já que o fóton, ou seja, os quanta de luz, os quanta de radiação se comportam como partícula, ou seja, a natureza corpuscular da radiação, o de Broglie acredita num universo, uma natureza simétrica. Então, se a luz, a radiação se comporta como tem uma natureza corpuscular também, por que a matéria não pode ter uma natureza ondulatória? Todos nós que estudamos lá nas bases da física moderna, no curso de Física 4, no curso de Estrutura da Matéria Inicial, a gente vai estudar o princípio de dualidade de Louis de Broglie e quando ele introduz as chamadas ondas de matéria. Quer dizer, ele desfaz, desmantela, né? Ele dissolve a partícula e representa a partícula por uma onda com certo comprimento de onda ligado ao seu momento linear. Bom, e aí a teoria chamada de BKS, né, Bohr, Kramers e Slater, né, que tenta evitar, eles não queriam acreditar no problema, não queriam admitir a visão material da radiação, queriam, de uma certa maneira, negar o experimento de Compton, mas a coisa não dá certo. Então, esse trabalho aqui também é um marco histórico na construção da mecânica quântica, porque marca um conflito de ideias. Né? 1925, nesse artigo aqui do Zeitschrift für Physik, Pauli lança o seu princípio da exclusão, o princípio da exclusão de Pauli, né, na época ainda não tinha essa divisão Fermion-Boson, né, mas ele lança a ideia do princípio da exclusão, e depois um trabalho importante do Shaposhnikov, né, que é sobre a quantização, as colisões dos quanta de luz. Por quê? Já que agora se está admitindo que a luz tem uma natureza corpuscular, ou seja, a gente pode falar dos fótons. Então, o que Shaposhnikov propõe é vamos reestudar a interferência luminosa e até mesmo o problema da difração de ondas, né, difração de radiação, agora dando uma visão corpuscular das ondas. Não vamos olhar não vamos olhar a interferência e o espectro de difração da onda eletromagnética na sua versão ondulatória, mas vamos olhá-la na versão corpuscular. E aí fala, em vez de falar de interferência de raios luminosos, ele vai falar na colisão dos quanta de luz, ou seja, na colisão de fótons. E ele vai tentar ver se nessa visão de luz corpuscular o princípio da superposição é violado ou não. Essa discussão vai povoar fortemente a década de 30. E aí, finalmente, em 1925, depois de todo esse crescente, né, de ideias, aqui eu deixo a seguinte sugestão. Quem quiser compreender melhor esses anos pré-mecânica quântica, justamente o período 1920-1925, eu me refiro aqui ao livro do Shinichiro Tomonaga, do professor Tomonaga, chamado The Story of Spin, a história do spin. História, mas nesse caso S-T-O-R-I, não é history, não, é The Story of Spin. É muito interessante, o Tomonaga, nesse livro, dá 12 aulas, e essas 12 aulas são 12 aulas ou 12 discussões sobre como foi se construindo toda a empiria, como os dados foram acumulados, como as pessoas, os pesquisadores, percebiam os dados, recebiam os dados, tratavam esses dados, construíam modelos até chegar assim, àquela tensão máxima de 25 que culminou com a formulação da mecânica quântica, no trabalho do Heisenberg e no trabalho do Dirac. Aqui eu só queria colocar algo que não é muito claro na literatura, porque a literatura às vezes não dá muito espaço para assim, contar um pouco da história. Né? A literatura vai direto nas teorias, vai direto tratar tudo de uma forma muito mais mecanicista do que dá assim, a construção histórica. Mas, segundo o professor Dirac, né, quer dizer, o que aconteceu foi que o Heisenberg dá esse seminário em Cambridge em julho. O Dirac não está no seminário. O orientador do Dirac, que era o Peter Fowler, estava no seminário, achou a ideia muito assim, despropositada e pediu ao Heisenberg que enviasse a ele posteriormente os escritos. E Heisenberg mandou os escritos, os rascunhos com alguns cálculos do trabalho. Que então Fowler passa para o Dirac. Dirac está de férias na sua cidade, lá em Bristol, foi visitar a família e recebe esse pacote do correio com esses estudos do Heisenberg que levaram Heisenberg a formular a mecânica matricial. E aí Dirac acha tudo muito. Aí, lembrando do Dirac estético, o Dirac, um esteta da arte, apreciador da beleza matemática, ele acha o trabalho pavoroso.
e não dá atenção ao trabalho. Como ele ainda demora a retornar a Cambridge, para retornar o semestre, né, que começaria em outubro, o Peter Fowler, seu orientador, escreve de novo para ele, pedindo que ele olhasse atentamente aquilo que o Heisenberg enviou. E aí, como o Dirac se sentiu cobrado pelo orientador, Dirac sentou e foi olhar. E aí ele achou tudo pavoroso, e aí ele resolve reescrever. Quer dizer, o trabalho do Heisenberg, pavoroso, não no sentido de que estava errado, era assim, como toda aquela construção, que é quando Heisenberg introduz as matrizes na física, quando, vamos dizer, é o primeiro tratado assim que introduz, né, matrizes como base da teoria. Então, ele fala dessa mecânica matricial, constrói aquela matriz infinita, que é a matriz que vai coletar como elementos as posições de transição, a posição inicial, a posição final do elétron nos orbitais atômicos, devido à absorção e emissão de radiação. E aí Dirac fala, não, isso é muito complicado, isso é muito matematicamente muito mal formulado. Dirac, então, transcreve essas ideias em termos de novas variáveis. Ao invés de falar de matrizes matrizes que normalmente não comutam, ele vai falar de variáveis no espaço de fase que não comutam. Vai falar da variável de posição, da variável de momento. Então, ele vai fazer um novo tratamento muito mais limpo, muito mais matematicamente organizado e sistemático do trabalho do Heisenberg. Ele não está negando o trabalho do Heisenberg, mas ele está dando ao trabalho do Heisenberg aquela estética matemática, aquela beleza matemática que ele acha que toda teoria deveria ter. Então, é quando ele propõe a ideia desses números que não comutam, dos quantum numbers, né? Também está num Proceedings da Royal Society, publicado em 25. Então, agora, 100 anos exatamente, né, desse paper que a gente está comemorando pela segunda vez, né, o centenário da mecânica quântica. E aí as coisas começam a se desenvolver. O trabalho do Max Born e do Paul Jordan, né, sobre a mecânica quântica, publicado também no Zeitschrift für Physik. Depois, um trabalho do Born, do Heisenberg e do Jordan, que é a continuação do primeiro trabalho, sobre a mecânica quântica 2. Então, a mecânica quântica começa a ser olhada com mais cuidado, mas ainda com muita desconfiança. O próprio Bohr, né, desconfiava de que a mecânica quântica não deveria ser, talvez, a melhor maneira de se descrever os átomos. Havia uma desconfiança de que a mecânica quântica pudesse realmente descrever os átomos mais complexos do que o átomo de hidrogênio e o átomo de hélio. Então, havia ainda essa desconfiança se a mecânica quântica era o caminho, né? Como hoje, por exemplo, nós temos, será que é a teoria de cordas o melhor caminho para se compreender a gravitação e a gravitação quântica e a unificação? Então, é uma pergunta legítima que a gente se faz. É um caminho, mostra-se um caminho. Tem muitos trabalhos sobre, né, teoria de cordas, muitos trabalhos muito interessantes, né, relacionando teoria de cordas com aspectos, né, de baixas energias, relacionando a teoria de cordas com o setor de baixas energias, vários trabalhos sobre isso, compactificação das cordas, a própria quantização da gravitação e a formulação de uma gravitação finita em 10 dimensões, tudo isso são méritos da teoria de cordas, mas a pergunta é, seria realmente a teoria de cordas, ou até mesmo a gravitação quântica de laços, a melhor maneira de se descrever a gravitação quântica, a própria unificação? Mas uma pergunta legítima na época, 1926, 27, 28. Dirac, então, defende a sua tese de doutorado em Cambridge, né, no St. John's College, em maio de 26. O título da tese, Quantum Mechanics. E aí Dirac vai, nesse ano de 26, publicando agora sobre a álgebra quântica, sobre a teoria da mecânica quântica. Aqui, para os estudantes, sobretudo os mais jovens, quem está tendo contato com a mecânica quântica agora, ou na graduação ou no mestrado, eu sugiro dar uma olhada nesses trabalhos originais. São difíceis de ler, né? Vamos dizer assim, a maneira de escrever os trabalhos nessa época não é a mesma maneira de hoje, é uma maneira muito mais discursiva. Assim, o trabalho, às vezes, os autores dão muito mais valor à palavra do que a próprias equações. Então, às vezes, tem textos com muito mais palavras do que equações, o que é diferente dos textos de hoje. Então, e, sobretudo, os trabalhos do Dirac, ele conversa muito com o leitor. Ele vai expondo o raciocínio dele, o leitor vai percebendo o que ele está deduzindo. Só que, de vez em quando, ele dá uns saltos, que são verdadeiros saltos quânticos, né? De uma frase do Dirac para outra frase do Dirac, para outra frase dele, no mesmo parágrafo, às vezes há um salto grande que a gente pode passar alguns dias para tentar entender. Mas vale a pena
uma vez na vida, na nossa formação, ler esses trabalhos originais. Lá em Trieste, eu me lembro, né, nos nossos cursos de doutorado, né, durante as disciplinas que a gente fazia, era sempre cobrado de nós a leitura dos textos originais, claro, em concomitância com os textos mais contemporâneos, livros e artigos. Mas ler o artigo original, perceber como aquela teoria foi debatida no início até ela se formalizar e se cristalizar, é muito instrutivo para a formação de todos nós. Mesmo que as ideias tenham mudado, a gente vê até, claro, na época, né, erros, mas é importante compreender aonde esses erros nos conduziram e por que eles tiveram que ser corrigidos para poder se chegar à formulação final das teorias da mecânica quântica e de outras teorias que foram elaboradas, da própria gravitação. Então, é importante, assim, eu gosto sempre de colocar as referências primárias, porque nós não somos instados, na nossa formação de graduação, a ler os artigos originais. A gente tem pouco tempo, né? Muita lista de exercício, muita prova, a gente está sempre sendo avaliado, então tem que passar nas matérias, fazer várias, 3, 4, 5 matérias simultaneamente, então a gente não tem tempo para parar para refletir. Mas, às vezes, num período de férias ou num fim de semana, pegar um trabalho desses originais, né? Lá realmente na fonte, né? na foz do rio Amazonas, ver assim, a primeiro broto de água saindo da terra, é importante ler esses trabalhos. Aqui o Dirac revisita o átomo de hidrogênio, agora, usando a mecânica quântica, a sua formulação da mecânica quântica, dos números Q. Aqui, olha só a importância, né? Mecânica quântica relativística com aplicação ao efeito ao espalhamento quântico. Aqui ele está tentando trazer, quer dizer, fazer o espalhamento quântico usando, claro, a mecânica quântica, o fóton, né, a GANI, né, mas usando relatividade. O elétron é relativístico agora. O elétron agora satisfaz uma equação, digamos, relativística. Então, aqui, e a mecânica quântica, então, está incorporada, quer dizer, a gente está falando de um elétron que tem a relação de energia-momento, da relatividade. E o fóton, claro, o fóton sempre com a sua energia igual a H, seu momento H cortado K. Mas, assim, é um trabalho que já vai chamando o Dirac para formular a sua equação de Dirac em 1928. Aqui, o efeito Compton na mecânica ondulatória. Então, o Dirac vai rever o efeito Compton usando a formulação matricial da mecânica ondulatória, usando a formulação usando a formulação de Heisenberg, testando, né? Aqui a interpretação física da dinâmica quântica, 27. Aí, final de dezembro de 26, praticamente um ano, né, um ano e meio depois da instauração da mecânica quântica, Schrödinger introduz a sua equação de onda. Aqui está. Então, Schrödinger tem esse trabalho estimulado por Dirac. Então, Dirac propõe que o Schrödinger buscasse uma equação que caracterizasse a mecânica quântica. Porque mesmo os trabalhos de Dirac, ele não tinha uma equação de onda para a mecânica quântica, ele tinha as relações entre as variáveis, que não as relações de comutação, ou seja, ele tinha uma formulação canônica, mas não uma formulação usando uma equação de onda, como foi a equação de de Broglie. Por exemplo, o efeito Compton na mecânica ondulatória, que é de 26, ele já está buscando uma equação de onda que acaba Schrödinger escrevendo em dezembro de 26. Então, no ano que vem, né, 1926, em dezembro de 26, a gente vai poder comemorar o centenário da equação de Schrödinger, nesse trabalho aqui, que é uma teoria ondulatória para descrever a mecânica dos átomos e moléculas. Então, é quando tem, finalmente, a equação de Schrödinger chega, né, chega na mecânica quântica. E aí o Schrödinger incorporou a ideia do Dirac. Ele achava que tinha que ter uma formulação ondulatória bastante estética para a mecânica quântica. E isso foi em função também de discussão que ele teve com o Dirac. Dirac estimulou que ele buscasse, e ele conseguiu. Então, ele chegou à formulação dessa equação, que é a equação base da mecânica quântica não relativística. E aí, em 27, Dirac lança as bases da teoria quântica de campos. Nesses dois trabalhos, Dirac trabalha, na verdade, nesses dois trabalhos, ele formula a teoria quântica
da luz, a teoria quântica do campo eletromagnético. Então, é o primeiro campo que o Dirac quantiza, é o campo eletromagnético, é a quantização do campo eletromagnético. Nesses dois trabalhos publicados em 27. Aqui eu coloco, são os dois trabalhos que fundam as teorias quânticas de campo, introduzindo agora a noção de segunda quantização. O potencial eletromagnético e o field strength, a intensidade de campo, né? Ele agora dá um caráter quântico ao próprio campo eletromagnético. O caráter quântico não é ao fóton, mas é ao próprio campo eletromagnético. 1927, uma tentativa grande de conciliar a relatividade restrita com a mecânica quântica. Pauli introduz a sua equação, que não vamos dizer assim, uma equação covariante do ponto de vista do grupo de Lorentz. É uma equação, vamos dizer assim, que introduz a interação eletromagnética do elétron, né, do momento de polo magnético do elétron com o campo magnético externo, mas numa versão ainda não relativística. Nesse trabalho, Pauli não consegue dar uma descrição covariante do spin. Então, o spin ele ainda continua sendo um vetor tipo espaço, um space-like vector, e ele, então, tenta, mas não consegue fazer uma formulação unificada da mecânica quântica com a relatividade. Mas é um trabalho importante da equação de Pauli para descrever um elétron em presença de um campo elétrico externo e de um campo magnético externo, introduzindo aquela interação do momento de dipolo magnético do elétron com o campo magnético externo. 1º de março de 27, Heisenberg, nesse trabalho aqui, formula o seu princípio da incerteza. 27, Davidson e Germer, eles detectam, finalmente, né, comprovam de Broglie, mostrando a difração de elétrons em um cristal de níquel. Então, aquela famosa experiência que usa como as fendas, né, são os espaçamentos interatômicos no cristal, na rede cristalina do níquel. Então, é um trabalho que, vamos dizer, confirma, né, experimentalmente a proposta do de Broglie. Bom, e aqui, finalmente, os trabalhos importantes de Dirac que unificam mecânica quântica com relatividade especial. É o trabalho do Dirac de 28, né? Esse trabalho aqui de 2 de janeiro de 28, e esse trabalho aqui é o trabalho de 2 de fevereiro de 28. Nesses dois trabalhos, Dirac formula a sua famosa equação de Dirac, que é quando, então, ele dá um tratamento covariante, relativisticamente covariante para o spin, e acopla o spin ao campo eletromagnético de uma forma completamente covariante, realizando a tarefa que Pauli não conseguiu completar. E aí, com isso, ele mostra que a razão giromagnética para o elétron e para as partículas de spin meio é automaticamente 2, sem uma imposição. É uma consequência da unificação da relatividade com a mecânica quântica. Aqui, eu estou colocando esse retrato, assim, o que isso tem a ver com o seminário, né? Esse retrato aqui, essa fotografia aqui, é da famosa Gabrielle Chanel, da Mademoiselle Chanel, a Chanel número 5, a Chanel da moda, em 1928, né? Que é o mesmo ano que Dirac publica a sua equação. O que está acontecendo aqui? Olha esse look de mulher aqui, né? Mulher com cabelo curto, já era uma transgressão para a época. Mulher de calça comprida, transgressão maior. Mulher com uma camisa de marinheiro, transgressão suprema. Então, a Chanel, ela fala o seguinte: a mulher tem que ser livre. A mulher tem que poder cavalgar, montar a cavalo sem aqueles vestidos compridos, com 2 saias, com espartilho, com cabelo comprido, com coque. Né? Ela fala, não, a mulher tem que estar livre, a mulher tem que ser solta. Então, ela entra na ideia de que a estética da simplicidade como elegância. Então, essa é a ideia da Chanel. Né? Liberar a mulher, né, dos acessórios. Né? Então, ela sempre dizia, quanto mais livre, quanto menos a mulher tiver, mais elegante ela é. Então, a elegância está no tirar e não no pôr. Ou seja, estética da simplicidade, que é o que o Dirac propõe. Uma teoria boa, ela tem que ser matematicamente estética e simples, com um número mínimo de princípios, com um número grande, razoável de predições, mas que ela tenha uma estética matemática muito clara. E aí eu gosto de brincar que Dirac faz para a física o papel que a Chanel fez para a moda feminina. Então, Dirac seria o Chanel da física, aquele que quer propor equações simples, estéticas, e com isso, ele diz, a teoria ganha. A teoria ganha em elegância, mesmo que ela não ganhe em detecção experimental imediata, mesmo que o experimento ele seja
proposto, ou seja, realizado e confirme a predição teórica décadas depois, mas o que é importante é que já se tem uma teoria livre dos pesos, né, dos acessórios matemáticos, uma teoria que fosse o mais estética possível. Então, nessa brincadeirinha, assim, não sei se apreciada por não apreciada por muitos, mas que dirá que seria uma espécie de um Chanel. Isso é a minha visão. E tudo isso não acontece à toa, né? Então, é a modificação, é a revolução na moda com a Chanel. O teatro ganha uma nova visão, quer dizer, o teatro, sobretudo com Pirandello, né? Que é esse autor siciliano, né? Grande teatrólogo italiano, né? Que ele lança a ideia do metateatro, que é o teatro dentro do teatro, apresentando, então, uma versão relativista da realidade. Então, a realidade ela passa a depender de versões. Ela tem uma visão agora, a realidade não é mais um absoluto no teatro. A realidade passa a ser alguma coisa relativa, né, a quem conta e a quem faz a peça. Então, é essa indefinição que fica no teatro, né, de Pirandello, por exemplo, na sua famosa peça Assim é, se lhe parece, né? Così è, se vi pare. É muito interessante porque é assim se a você parece ser assim. Então, você tem direito de, daquela peça, extrair a sua visão, né? A sua visão de realidade a partir daquela peça. Então, é um momento muito significativo, por exemplo, para as artes, né, cênicas. Stravinsky entra também com uma nova música, uma nova concepção de tempo. A música de Stravinsky, ela, de uma certa maneira, ela transgride a noção de tempo como duração. O tempo já não é mais aquela duração cronológica. O tempo está ligado ao próprio espaço que a música abre. Então, balés como, por exemplo, a Sagração da Primavera, do Stravinsky, né? Ou Pássaro de Fogo, eles mostram claramente isso, que o tempo é regulado pela disposição espacial que a música traz. Então, é uma grande revolução também na música. Nós estamos na década de 20, um movimento que também revoluciona a noção de espaço, o movimento Bauhaus na Alemanha, o movimento do Bauhaus de Gropius, né? Schoenberg também, o dodecafonismo, ele rompe, né, com essa estrutura tonal da música, né, de tonalidades maiores, tonalidades menores, ele introduz 12 sons, né, os tons e os semitons, dó, dó sustenido, ré bemol, ré sustenido, mi bemol, e assim vai. E aí, essa música dodecafônica de Schoenberg é uma novidade muito grande também na música. Então, a gente tem novas visões na literatura, né? Por exemplo, tem a Gertrude Stein, né, que revoluciona muito a literatura, a poesia. Então, assim, a década de 20 é uma década entre guerras, né? Talvez por ter se saído da Primeira Guerra Mundial, o mundo reacordou, o mundo se, digamos, redespertou de uma forma muito mais disruptiva. Então, vieram essas revoluções todas, né? Nas artes, na arquitetura e na ciência. Né? A música, então, na física, então, a mecânica quântica é essa revolução. A mecânica quântica seria um pouco como Stravinsky rompeu com os cânones tradicionais da música, a mecânica quântica rompe com os cânones tradicionais da física determinística, então tudo se torna muito mais assim aleatório, né? Randômico nessa década. O cubismo, também não coloquei aqui, mas poderia ter colocado, o cubismo com Picasso, né? O movimento de Picasso nas artes plásticas também. Então, está tudo junto. E é interessante que essas pessoas... Bom, a própria psicologia, né? Por exemplo, não só com Freud, né? Mas com Jung e também o filósofo, um filósofo francês, acho que esqueci o sobrenome dele, mas assim que também usa, né, todas essas, modifica, assim, ele traz essas ideias novas para a psicologia e para a filosofia, ele relaciona psicologia e filosofia. Bom, é uma década de muitas modificações. Eu estou dizendo, então, que a física não está sozinha nessa transgressão que Dirac executa, nessa emancipação da teoria em relação à empiria. Então, tem muita coisa acontecendo no mundo, algumas delas estão acontecendo na física. Aqui eu estou repetindo só os dois trabalhos do Dirac, não sei porque eu coloquei de novo esse slide aqui, mas, assim, sobretudo por causa desse trabalho aqui de 6 de dezembro de 29, que é uma teoria de elétrons e prótons, que é quando Dirac ainda imaginava que o próton pudesse ser uma espécie de um antielétron em estado excitado. Por quê?
Estado excitado por quê? Porque a massa do próton é cerca de 1.800 vezes a massa do elétron. E massa, na relatividade, é sinônimo de energia, é igual a mc2. Então, se a massa é muito alta, porque o elétron está, é como se fosse o próton num estado excitado muito alto, que isso corresponderia à massa do próton em relação à massa do elétron. Então, ele lança uma teoria de elétrons e prótons, pensando que o vácuo, e lança a noção de vácuo quântico como se fosse um vácuo, né, agora permeado de elétrons e prótons em estado virtual. Lembrar que a mecânica quântica nos dá imediatamente a noção de partículas virtuais, né? Partículas que não respeitam mais a relação entre energia e momento, né? Então, a gente tem um fóton virtual que se torna um fóton space-like, não um fóton tradicional de massa zero, né? A relação de dispersão do fóton virtual é outra. Elétrons virtuais também, que não satisfazem mais a relação relativística, E2 igual a P2C2 mais M2C4. Então, as partículas... E aí ele propõe um vácuo não trivial, um vácuo quântico novo, e esse vácuo quântico seria povoado de elétrons e prótons virtuais. Então, é esse trabalho aqui. Então, só que ele vai ouvir Hermann Weyl. Hermann Weyl, que é um grande matemático, lança esse livro aqui, A Teoria de Grupos e a Mecânica Quântica, em 1928, a segunda edição em 1931, e ele é traduzido para o inglês em 50, The Group Theory and Quantum Mechanics. Hermann Weyl, um profundo, né, vamos dizer assim, um profundo defensor, né, da simetria na física. Ele é da escola também, da escola em que teve a M. Noether, né, da escola de Göttingen. Então, Hermann Weyl diz para o Dirac, aconselha o Dirac a pensar que, olha, se você quer falar de um antielétron, ele deveria, por argumentação de simetria, ter a mesma massa que o elétron. Não pode ter uma massa tão alta. Então, não deve ser o próton. Ele estimulou Dirac, e Dirac, então, trabalhou profundamente, né, na sua equação. Em 1931, então, ele escreve esse artigo aqui, esse artigo de 31. Nesse artigo de 31, eu vou voltar lá atrás um pouquinho, né? Só para lembrar, esse artigo de 31 é quando Dirac formula, então, a existência de antimatéria associado à teoria dos buracos, né? E ele lança, então, a ideia, usando a simetria de conjugação de carga, ele mostra que a equação escrita por os elétrons, ela é também uma equação serve também para descrever um outro tipo de partícula que tem a massa do elétron e carga oposta, através da conjugação de carga. E aí ele lança a ideia da antimatéria e chama esse antielétron, que acaba sendo o pósitron. Então, eu queria só chamar a atenção para esses fatos aqui. Então, é importante esse trabalho do Dirac, do vácuo quântico, né, de 1900 de dezembro de 29, uma teoria de elétrons e prótons, e depois aqui essa teoria aqui, esse artigo aqui, que é publicado, aqui ele está publicado, nos Proceedings, ele é de 29, mas ele foi lançado em 29, mas foi publicado em 30. Então, é um artigo que dá origem ao vácuo quântico, aqui de uma forma ainda errônea. Não é elétrons e prótons, seria elétrons e pósitrons, graças à interferência do Hermann Weyl. Aqui o trabalho do Dirac, a base estatística da mecânica quântica, né? E aqui a questão, usando o princípio da exclusão de Pauli, uma mecânica quântica de sistemas multieletrônicos, né? Discutindo a questão da antissimetria da função de onda. Aqui esse trabalho do Robertson, de 1929, é muito interessante, que ele faz uma dedução muito mais sistemática do princípio da incerteza de Heisenberg. Aqui Dirac lança o seu famoso livro de Principles of Quantum Mechanics, né, que, na verdade, é um extrato da tese de doutorado dele de 1926, um pouco aprimorado com os trabalhos que ele fez posteriormente. Publicado, então, em 1930, com as edições posteriores, 35, 47 e 54. Mas no trabalho de 47, na edição de 47, que ele introduz os Brais e os Ketch, né? Porque, na verdade, a noção de Brais, a notação de Brais e Ketch, ele introduz nesse artigo aqui dos Proceedings da Cambridge Philosophical Society, de 1939. Uma nova notação para a mecânica quântica. De novo, na busca de uma estética matemática para apresentar as equações da mecânica quântica, Dirac volta introduz, quer dizer, substitui vamos dizer, o produto escalar, o produto de funções de onda, pela noção de Brais e Ketch. O espaço Bra é o espaço dual do espaço Ketch, o espaço Ketch é o espaço das funções de onda originais e os Brais dos conjugados complexos. Então, ele lança essa bela notação dos Brais e dos Ketch nesse artigo de 39, que é, então,
incorporado à edição de 47 do seu livro. Então, 1930, esse trabalho aqui de outubro de 30, o próton, é muito interessante. Esse trabalho é um trabalho que eu estimularia muito os estudantes assim, que estão iniciando na mecânica quântica a lerem. Esse trabalho é muito interessante porque Dirac discorre muito claramente por que ele ainda, nessa década, ainda não influenciado por Hermann Weyl, ele acredita que o próton pudesse ser uma espécie de um antielétron. Porque a carga tem o mesmo valor, só que sinal oposto, apesar da massa ser diferente. Então, o que machucou a sensibilidade, vamos dizer, para a simetria do Hermann Weyl foi a diferença de massas. Ele achou, não, a massa tem que ser igual. E aí ele estimulou a Dirac. Dirac foi fundo e descobriu a simetria de conjugação de carga. Dezembro de 32, então, na Nobel Lecture de 33, né, que quando ele recebe o prêmio Nobel de 33, ele lança esse artigo aqui. Na verdade, é dezembro de 33, né? Botei aqui 32. 12 de dezembro de 33, uma teoria de elétrons e pósitrons. Agora, em 1933, com os pósitrons até já descobertos em 32, né, por Carl Anderson, ele, então, refaz a noção de vácuo quântico como sendo um estado condensado de elétrons e pósitrons em estado virtual. Bom, e agora vamos às repercussões. Heisenberg, então, aqui, ó, então, os quânticos dos quânticos. Heisenberg agora atacando Dirac. O capítulo mais triste da física moderna é e permanece sendo, né, a equação de Dirac. Isso é quando Heisenberg escreve para Pauli em 1928, criticando duramente a interpretação do Dirac dos buracos, né, como podendo se comportar como uma nova partícula. Os buracos no mar de elétrons de energia negativa se comportando como uma partícula. Uma interpretação realmente muito, assim, muito fantástica, né? Não é fácil fazer essa interpretação, mas o Dirac sustenta essa sua ideia e Heisenberg ataca veementemente. Depois também Heisenberg, mais tarde, em 34, né, que a teoria do buraco, né, que a teoria dos buracos, né, levará a muitos horrores, né? Quer dizer, essa frase está recortada, mas que a teoria dos buracos, né, conduzirá a muitos tipos de horrores, até que a self-energia não possa ser calculada corretamente. Então, ele achava que tinha que se compreender a autoenergia do elétron para poder entender a teoria dos buracos. Mas, por enquanto isso não fosse feito, a teoria dos buracos simplesmente ela era um horror, segundo Heisenberg. De novo, Heisenberg para Pauli, em 35, né, com respeito à eletrodinâmica quântica, que ele também já estava trabalhando, né, tanto Heisenberg quanto Dirac. Dirac lança em 1927, né, com respeito à eletrodinâmica quântica, nós estamos ainda no estágio em que nós estávamos em 1922 no que diz respeito à mecânica quântica. Ou seja, nós sabemos que tudo está errado. Então, era a ideia do Heisenberg. Aqui, Heisenberg já tinha abandonado, inclusive, como ele fala, né, que ele, por causa da equação de Dirac, né, ele sai dessa física de partículas e campos e vai para uma outra área, que é o estudo do magnetismo, depois o estudo depois da descoberta do nêutron, o estudo do spin isotópico. Né? Agora, uma defesa de Dirac, feita por Bohr. Aqui Bohr diz o seguinte: de todos os físicos, Dirac tem o espírito mais puro. Sua física é nítida e clara como um canto. Olha que poesia, né? Para ele, ou seja, para Dirac, né, o mundo não é feito de coisas, é constituído de estruturas matemáticas abstratas. Isso aí é puro Platão. Platônico, ele está vendo o Dirac como quase um avatar do Platão, que nos dizem o que aparece e como se comporta aquilo que aparece. Um encontro mágico de lógica e intuição. Então, eu acho que essa frase aqui realmente o Dirac. Um espírito puro, quer dizer, o que ele pensava, ele defendia até o momento. Não é que ele fosse teimoso, mas ele tinha muita convicção, porque ele tentava provar da maneira mais matematicamente exata possível, né, aquilo que ele estava argumentando. Então, sua física é nítida e clara como um canto. Então, eu digo, ler os papers originais do Dirac pode não ser uma coisa simples, porque a estética da escrita era outra naquela época, na década de 20 e 30. Mas a física dele é nítida e clara como um canto. Ele diz exatamente o que ele está pensando. Cabe a gente compreender em quanto tempo a gente pode compreender. E para ele o mundo não é feito de coisa. Então Dirac não era materialista, ele não era da existência, né?
A existência dele estava subjugada ao pensamento, mas é constituída de estruturas matemáticas abstratas. Então, Dirac é realmente a personificação do penso, logo existo, né? Então, é o pensamento que se sobrepõe à própria existência, é a abstração que sobrepõe à própria existência. Então, para ele, o mundo não é feito de coisas, mas é constituído de estruturas matemáticas abstratas, que nos dizem o que aparece e como se comporta aquilo que aparece. Um encontro mágico de lógica e intuição. Essa frase aqui resume realmente quem foi. Eu digo, entre Heisenberg e Dirac, eu tomo partido. Para mim, Dirac é o quântico dos quânticos. Heisenberg também é um quântico dos quânticos, mas eu acho que o Dirac nunca abandonou Heisenberg de uma certa maneira. Ele, quando viu a equação de Dirac, que ele chamava o horror que a equação de Dirac trazia, ele fala, é por isso que eu estou deixando essa área da física. Essa foi a visão do Heisenberg. Depois, Einstein também faz esse comentário sobre Dirac. Olha o que ele diz, tenho problemas com Dirac. Nós até compreendemos por quê, né? A visão de Einstein, né, sobre física não é a mesma visão de Dirac. Manter o equilíbrio nesse vertiginoso caminho entre genialidade e loucura é uma tarefa terrível. Então, está aí, né, também Einstein resume claramente, né, assim, vamos dizer assim, a perplexidade que o estilo do Dirac causava nele. Então, acho que é importante a gente compreender essas repercussões. Imaginar que Dirac era um jovem nessa época. Dirac nasceu em 1902. Então, na década de 30, ele era um rapaz, uma pessoa com 30 anos, né? Jovem, né? E enfrentando esfinges como Pauli, como Einstein, Heisenberg. E o Bohr percebeu no Dirac a pureza de espírito para fazer física. Aqui o trabalho famoso do Dirac de 31, que é quando ele propõe o monopolo magnético, quando ele propõe a existência de antimatéria e quando ele resolve, com a existência do monopolo magnético, a quantização da carga elétrica. Então, esse trabalho é o trabalho que deu ao Dirac o Prêmio Nobel de 33, segundo Estocolmo, pela descoberta de novas formas de matéria atômica. As formas de matéria atômica eram a antimatéria, o antielétron, o antipróton e o monopolo magnético. Aí, 31, Dirac insiste na teoria do buraco, né? Quer dizer, ele interpreta o buraco no mar de Dirac como sendo um elétron de carga positiva. Ele fala, um buraco, né? E se houvesse um, seria um, porque está em 31, o pósitron ainda não foi descoberto. Então, um buraco, se houvesse um deles, né? Se houvesse um buraco, seria um novo tipo de partícula, desconhecido da física experimental, tendo a mesma massa e carga elétrica, a carga do elétron. Então, ele vai olhar, quer dizer, você tem esse mar de energia negativa, número infinito de elétrons de energia negativa, satisfazendo o princípio da exclusão de Pauli, e se um elétron for retirado, você joga energia e retira um elétron, daí fica um buraco. Então, você tem um número infinito de elétrons de energia negativa e um buraco. Esse coletivo de infinitos elétrons de energia negativa, com um buraquinho só, eles chamam de uma nova partícula, que é o antielétron. Olha, essa interpretação é difícil de digerir na época, né? Hoje a gente se acostuma, fazendo curso a gente se acostuma, mas na época era realmente assim uma quebra de paradigma. Então ele introduz a noção de que um coletivo se comporta como uma partícula. Um pouco a ideia, né? Na matéria condensada, quando você tem estados coletivos se comportando como uma excitação, que são as chamadas quase-partículas da matéria condensada. Então, Dirac aqui já está também avançando, né, lançando espaço para que a gente venha falar de excitações coletivas, né, como plasmons, como o o polaron, por exemplo, né, que são esses estados coletivos de elétrons, por exemplo, cercados por nuvens de fótons que se comportam, né, de uma certa maneira, ou então perdão, outras partículas compostas, como a gente tem na matéria polárítons e outras. Né? Então, aqui ele fala que esse buraco, né, simplesmente é um coletivo infinito de elétrons de energia negativa, portanto, virtuais, com um buraquinho. E aí esse buraquinho faz com que esse todo se comporte como uma antipartícula, né? Uma antipartícula, uma antimatéria. Aqui esse trabalho do Dirac também, assim, todos são bons de ser lidos, né? Haja tempo para isso, mas é importante na formação da gente. A gente, às vezes, pode usar um período das férias para ler esses livros aqui. Relativistic Quantum Mechanics, de 32. E aqui, Pauli, em 32.
Pauli, olha a repercussão do Pauli. Recentemente, Dirac tentou a explicação, né, de identificar o buraco com antielétrons, partículas de carga mais E e mesma massa que o elétron. A ausência experimental de tais partículas, e ele continua. Então, ele fala, nós não acreditamos, portanto, que essa explicação possa ser levada ou ser considerada de forma séria. Então, Pauli desconfia fortemente da interpretação de antipartículas dada por Dirac a partir do mar, da ausência, né, da presença de um buraco no mar de Dirac. 32. Salvação do Dirac. Carl Anderson descobre o positron, descobre o elétron positivo que ele lança nesses dois trabalhos aqui, de 32 e de 33, e ganha em 36 o Nobel pela descoberta dos pósitrons. Isso dá a Dirac, né, assim, uma categoria de quem, digamos, confere a Dirac, né, aquela certeza de que ele estava no caminho certo, né, e que a comunidade começa a reconhecer, inclusive o próprio Pauli reconhece posteriormente. 1932, a descoberta do nêutron por Chadwick, um discípulo do Rutherford, também em Cambridge, a existência do nêutron. Heisenberg, então, entra muito nessa vibe de estudar agora a física nuclear. Ele propõe a ideia do spin isotôpico, né, falando aqui sobre a construção do núcleo atômico nesses Zeitschrift de 32. Bom, aí aqui a Nobel Lecture de Dirac, que a gente pode encontrar, vocês podem encontrar o PDF na internet, vale a pena ler essa Nobel Lecture, ele deve ter umas 20 páginas só de discurso, não tem equação, porque ele foi falar isso quando recebeu o Nobel lá em Estocolmo, então, para uma plateia completamente heterogênea. Depois aqui, 33, né, na conferência de Solvay, de 33, Dirac reforça, né, a sua noção do buraco como pósitron e descreve e discute a polarização do vácuo na eletrodinâmica quântica. 34, Heisenberg também vai estudar a polarização do vácuo, agora sim, incorporando a teoria de Dirac, que ele se rende a ela. Em 36, né, a teoria famosa de fotônica efetiva de Euler-Heisenberg, Euler, seu estudante, consequências da teoria de Dirac do pósitron. Então, ele mostra que se a gente usar a noção de vácuo quântico, os elétrons de energia negativa e a noção de vácuo quântico introduzida por Dirac, e somar todos os efeitos, né, dos elétrons e pósitrons virtuais, a gente chega a uma teoria fotônica efetiva, que é uma correção, que introduz correções altamente não lineares às equações de Maxwell. Então, esse trabalho é muito importante, também é um trabalho que assim, é uma obra-prima de construção de matemática, de construção matemática para se chegar do vácuo quântico à noção de uma teoria fotônica efetiva. Está publicado em inglês no Archive Physics 2006. Eu acho que a tradução foi do Hagen Kleiner, do famoso Kleiner, né, dos livros da matéria condensada, dos livros de monopolos também. Bom, aí aqui tem os trabalhos do Euler e Köhler, aí agora se começa, todo mundo agora, a teoria de Dirac e a consequência da teoria de Dirac para estudar o espalhamento fóton-fóton, para estudar o espalhamento luz-luz, proposto lá por Shaposhnikov em 1925, né, que era sobre a colisão dos quanta de luz. Bom, aí aqui Cameron-Weisskopf, né, desvios das equações de Maxwell resultantes da teoria do pósitron. Então, como a teoria do pósitron trazendo a noção de um novo vácuo, né, quer dizer, as equações de Maxwell no vácuo agora não são mais as equações de Maxwell num vácuo vazio, são as equações de Maxwell num vácuo quântico, um vácuo que tem uma estrutura quântica de elétrons e pósitrons virtuais. Isso modifica as equações de Maxwell. Esse trabalho do Cameron do Weisskopf está muito bem claro sobre isso. O trabalho do Bohr de 35, discutindo se a mecânica quântica ela tem uma visão completa da realidade. O trabalho de Schrödinger também, né, dando uma espécie de uma discussão do status da época, né, sobre a mecânica quântica. Aqui, Dirac, né, discutindo a equação de onda do elétron, quer dizer, a equação da mecânica quântica no espaço de De Sitter, ou seja, acoplando, né, a sua equação de Dirac, não mais numa métrica plana, mas numa métrica de um espaço de De Sitter. E também discutindo se a conservação da energia valeria nos processos atômicos. Por quê? Por causa da previsão, né, de
Neutrinos, por Pauli, decaimento beta do nêutron, nêutron, próton mais elétron, antineutrino do elétron. Não havia ainda a ideia do neutrino, do antineutrino, então não se conservava a energia. O espectro de emissão do elétron no decaimento beta era um espectro contínuo na energia. Era um espectro que violava a conservação de energia. Você sabendo que o nêutron estava em repouso, por exemplo, sabia a energia de repouso, a energia total, e a energia de repouso do nêutron. O próton decai, o próton tem uma massa muito próxima, né, diferença de 1 MeV, e tem energia cinética. E o elétron que sai, ele não conserva, não, o processo, tendo nêutron, próton e elétron, não conserva energia em um momento. Ele é incompatível com a conservação de energia em um momento. E aí, o que Pauli propõe em 1930 para salvar essa questão é a ideia do neutrino, mas o neutrino ainda era uma partícula hipotética e permaneceu hipotético até 1956. Então, Dirac, nesse trabalho de 36, ele questiona, será que a conservação da energia também vale em processos atômicos? Um trabalho muito interessante para ser lido e é um trabalho muito bom para se fazer uma iniciação científica em cima dele. Os dois trabalhos do Dirac entrando na cosmologia, em 37 e 38, estão aqui. E aqui o trabalho do Dirac, que lança os Braz e os Ketz, esse trabalho de 1939. Bom, então aqui tem... Finalmente, já estou acabando, né? Então, eu tentei apresentar aqui a nossa ideia de por que Heisenberg e Dirac, pensando de modos muito distintos, empiricamente, indutivamente e matematicamente, dedutivamente, eles acabam de formas assim opostas, né, de forma polarizada, ajudam a formular a mecânica quântica. Pensam diferente, mas não são ideias inimigas, são ideias complementares. E aí chega-se a mecânica quântica. Então, é por isso que eu estou... E, claro, dando crédito, né, como a física dá, a esses dois trabalhos que foram as bases da mecânica quântica. Por isso, eles são os quânticos dos quânticos. Né? Então, aqui eu estou só lembrando aquilo que, lá na frente, o Merleau-Ponty fala, né? Mas aí retomando Anaximandro de Mileto no século VI a.C., que o mundo não é aquilo que se apresenta a nós. O mundo é diferente de como nos aparece. A nossa visão de mundo é modulada pela pequenez de nossas experiências. E é isso que Dirac dizia. Se nós temos que modular o mundo pelas nossas pequenas experiências, vamos então incentivar a matemática, porque ela pode nos levar a regiões da natureza que as nossas experiências ainda não conseguiram atingir. Essa era a ideia dele. Aqui os 3 trabalhos do Dirac, muito importantes, que eu considero assim, 3 trabalhos importantes na epistemologia, na própria filosofia da física. Então, esses 3 trabalhos aqui, né, quem quiser olhar, pode buscar esses trabalhos na internet. Aqui também um trabalho do Dirac, um capítulo desse livro editado pelo Mera, que é a concepção do físico sobre a natureza. E o trabalho do Dirac é o desenvolvimento, como a concepção dos físicos sobre a natureza foi se desenvolvendo. É um trabalho de 73. Tudo termina na década de 30 com essa discussão do Oscar Klein, uma teoria unificada de todas as interações, de todas as partículas conhecidas e hipotéticas da época. Inclusive, ele introduz o neutrino, introduz os mesons pi previstos por Ilkau. Então, ele faz uma teoria completa de todas as partículas existentes até 1938, e as interações conhecidas, faz uma teoria em 5 dimensões para poder fazer uma teoria unificada, é uma espécie de um precursor da teoria de tudo, né, que é a teoria de cordas. Então, é isso aí. Eu acho que com isso aqui eu tentei, assim, de uma forma muito, infelizmente, muito rápida, né, e eu diria até mesmo superficial, cobrir assim, essa efeméride. Por que nós estamos celebrando hoje, né, dia 7 de novembro de 2025, os 100 anos da mecânica quântica, com esses 2 trabalhos fundamentais, né, do Dirac e do... Só para ficar aqui, os trabalhos fundamentais do Heisenberg e do Dirac, que faz com que nós os chamemos de os quânticos dos quânticos, apesar de pensarem de forma muito... Até mesmo foi, vamos dizer assim, salutar para a física que eles pensassem de forma diferente. É a empiria versus a teoria, ou a empiria e a teoria em autoalimentação. E é isso que deu origem à mecânica quântica. Bom, muito obrigado a todos pela paciência dessa nossa discussão, e a gente não gostaria, o professor Global e a República do Dirac estão no CBPF, não gostariam de deixar passar em branco.
E eu agradeço ao Santiago, como sempre, pela parceria das 10 à meia-noite, né, nas nossas noites de sábado ou de domingo, para gravar alguns vídeos que a gente gostaria de compartilhar com os estudantes mais jovens e motivar os estudantes a estudarem, né, essas áreas da física, tanto teóricas quanto experimentais. O nosso objetivo aqui não é recrutar para a teoria, mas é estimular a partir da teoria, porque a teoria é o que a gente faz. Quer dizer, nós somos o grupo do Diraquistão, é um grupo teórico, jamais negando a experiência, como o Dirac também jamais negou. Mas então a gente tenta motivar a partir da teoria. Os experimentais vão tentar motivar a partir dos experimentos. E nós tentamos motivar a partir vamos dizer assim, dos dispositivos que nós temos, que é a teoria. Então, essa é uma ideia de motivação. Então, queria compartilhar essa ideia desses 100 anos da mecânica quântica, sobretudo com os mais jovens, estudantes de graduação, estudantes até mesmo de ensino médio que têm um interesse, mais interesse por ciência, e mostrar por que essa data é tão importante, como essas duas pessoas pensavam de maneiras tão distintas, mas todos dois realmente foram grandes, um dos maiores nomes da física do século XX. Nós trabalhamos nas coisas que eles propuseram até hoje, né? Praticamente 100 anos, né? 100 anos depois, nós estamos trabalhando nas coisas dessas pessoas. Muito obrigado, Santiago, para você. Boa noite aí a você e boa noite a todos que estão nos ouvindo ou que estarão nos ouvindo depois que essa gravação for liberada. Até um próximo encontro, se Deus quiser.